Olá, eu queria falar hoje sobre essa polêmica questão do auxílio moradia. Eu acho que a questão não pode ser tratada assim no simplismo, e é verdade quem faz uma crítica nessa direção, do auxílio moradia em si. É possível admitir o pagamento de auxílio moradia, e isso inclusive sempre fez parte, digamos assim, da legislação que trata dos servidores públicos, sejam juízes, promotores ou servidores de outros poderes que se deslocam para atender o serviço público em outra localidade. Então, pagamento de deslocamento, pagamento da mudança, o pagamento de um auxílio para que a pessoa que esteja fora do seu domicílio receba contrapartida para pagar aluguel, para pagar uma despesa de casa, aonde não haja para essas autoridades, inclusive, residência oficial, faz parte digamos assim, da tradição do gasto público para a prestação do seu serviço. No caso de juízes, promotores, membros das funções essenciais da justiça para a prestação jurisdicional com, digamos, adequada eficiência e eficácia. O problema é quando isso é criado como subterfúgio, e isso e outros penduricalhos que são criados como subterfúgio para fazer, inclusive, com que o salário dos magistrados, neste caso, que é a discussão, não só dos magistrados, membros do Ministério Público, ultrapasse o teto constitucional. Está cheio de gente que ganha muito mais que o teto constitucional. Aliás, mais de 2/3 dos juízes brasileiros ganham mais que o teto constitucional, que é de 33.700. E ganham como que eles ganham mais que o teto, se a Constituição determina que o pagamento dessas funções seja feita por subsídio único, assim como é, por exemplo, para os deputados, para o presidente da República, para os ministros de Estado. Então não haveria condição de que que ultrapassasse o teto constitucional, mas ultrapassa. Então o pior de tudo, na minha opinião, nessa questão do auxílio moradia, é a criação, é a resposta que foi dada pelo Sérgio Moro agora, por exemplo, já que ele foi confrontado e tem aparecido, ele mesmo, a família dele, a esposa, se intitula um combatente, entre aspas, da corrupção. Eu acho muito ruim essa palavra ser usada no direito, né? Combate, né? Combate não é bem termo adequado para a prestação jurisdicional numa sociedade de direito. Mas enfim, o combatente contra a corrupção foi confrontado, recebe um auxílio que é no mínimo discutível, na medida em que ele recebe o auxílio, mesmo que na sua cidade de trabalho ele more lá, ele resida lá e tem a casa própria, ganha 4.300 e poucos por mês. Foi feita uma conta aqui, por exemplo, o Deltan Dallagnol, que também ganha 4.337, e que comprou lá em Ponta Grossa, a cidade natal dele, a cidade de origem dele, 2 apartamentos do Minha Casa Minha Vida, em a cada 1 ano e meio, ele já recebe desde 2014, com a liminar do Fux, né? Porque não tem na lei, isso está sob liminar. Há 3 anos o STF não julga, não define, não destrincha. Não é? É isso. Então, o Deltan Dallagnol recebe, por exemplo, o auxílio moradia há 3 anos, ele já, com o auxílio moradia discutível, porque também recebe, mesmo tendo imóvel próprio, 2 apartamentos que ele comprou do Minha Casa Minha Vida, lá em Ponta Grossa, já foram pagos só com essa verba. Então é isso, é por isso que se encontra essa dificuldade. Não se trata de pagar o aluguel do servidor público que se desloca de um lugar para outro, e se não tem um imóvel funcional, ele vai ocupar um imóvel locado e recebe uma contraprestação por isso. Não. O juiz Moro diz o seguinte: não, isto é para compensar o reajustamento dos salários. Veja, reajuste de salários para o juiz Moro, para os juízes estaduais ou federais,
para os servidores públicos de uma forma geral, sejam eles de qualquer esfera governamental, sejam eles do município, dos estados ou da União, reajuste salarial só é possível ser dado através de lei. Lei tem que ser apreciada no parlamento. Lei tem poder de veto do chefe do executivo. No caso do governo federal, o presidente da República pode vetar uma proposta de reajuste que seja aprovada no parlamento. Então, isso está na Constituição, são as regras constitucionais. Então não dá para usar subterfúgio para dizer, não, nós estamos recebendo isso aí, mas isso é para disfarçar. Isso aqui é para compensar. Como compensar? Isso é crime. Imagine, por exemplo, lá no meu estado, do Rio Grande do Sul, aliás, em vários estados, congelaram os reajustes salariais dos servidores públicos. Imagina que o servidor público, de repente, agora, ele tem uma grana na mão e diz, não, a Constituição manda o salário ser reajustado para manter o poder de compra. Como aqui o governador não está reajustando o salário, eu acho injusto, a inflação foi tanto, meu salário não reajustou, vou ficar com esse dinheiro para mim. O que vocês acham? É peculato, né? É crime. Então, não tem, esse subterfúgio, isso é uma confissão de uma ilegalidade. Então não pode ser assim. Ah, é tudo bem. Então tá bem. Então como não há reajuste, como o STF não propôs, por exemplo, agora esse ano, reajuste de salário, já que a iniciativa é do STF, como eventualmente o parlamento não aprovou, ou eventualmente o presidente vetou, a Dilma vetou um reajuste do judiciário, ainda quando era presidente, né? Obviamente que os membros do judiciário não gostaram disso. A Justiça Federal, eu lembro eles aqui na Câmara percorrendo, batendo de porta em porta, exigindo um reajuste que em alguns casos era de 158%. Houve um veto a esse reajustamento que era exagerado. Então, reajuste é isso, tem que ter lei, tem que ter um trâmite, mesmo que a iniciativa seja do poder judiciário nesse caso. Então, o grande problema nessa questão do auxílio moradia é isso, é a confissão de que este auxílio moradia é um subterfúgio para aumento de salário. Veja, se fosse salário a mais, os 4, no mínimo isso, imagine-se que fosse salário, bom, mas aí sobre esses 4.300 e pouco, teria que incidir um imposto de renda de 27,5%, mais de R$1.000 por mês teria de ser pago de imposto de renda sendo salário. Se fosse salário de verdade, quando batesse no teto constitucional, não poderia ultrapassar. Batesse nos 33.700, tinha que parar por aí. Não poderia ir além porque tem a regra do teto constitucional e o salário não tem como passar disso, só os penduricalhos. Então, quer dizer, o juiz que se auto-intitula, ele e sua família e uma porção de pessoas que vibram com parcela das suas decisões, como um combatente contra a corrupção, confessa assim na maior cara de pau que o penduricalho que não paga imposto de renda, que não serve para abater o teto constitucional, é utilizado como uma compensação porque não houve aumento de salário. Eu digo, este é o principal problema, porque isso é uma ilegalidade. E quem comete essa ilegalidade com a maior cara de pau, tão grave quanto aquele que faz outro tipo de desvio de dinheiro público, como é que essa pessoa terá moral para julgar alguém que supostamente malversou o dinheiro público? Não me parece que haja moral aí. É isso.